Olá, amigas e amigos, estamos iniciando mais um episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz, na temporada Entre a Terra e o Céu. E eu já quero te convidar a compartilhar esse vídeo, essa série com outras pessoas, com a sua família, com amigos, amigas, especialmente para incentivar que as pessoas possam ler essa obra, fazer a leitura, uma leitura edificante que traz profundas lições de espiritualidade sobre a visão que o Espiritismo proporciona da vida e para que nós também compreendamos tantos fenômenos, tantas experiências que nós atravessamos, sejam elas felizes e mesmo, especialmente, as experiências dolorosas, desafiadoras que nós atravessamos. No episódio de hoje, nós falamos sobre o capítulo 4 da obra, Na Senda de Provas, dando continuidade àquele momento em que a Zulmira e a Odila se encontram no plano espiritual. Zulmira adormece após a ação, o amparo dos benfeitores espirituais Clarencio, André e Hilário, e ela então, sob aquele processo ainda de angústia, sob a influência espiritual da Odila, elas se encontram. E nós vamos aprender nesse capítulo, nós vamos ter a descrição mais pormenorizada de como se deu a desencarnação do pequeno Júlio, o filho de Amaro e de Odila, que ficou no lar e a Zulmira passou a acalentar um ciúme imenso pela relação do pai com o filho. O casal, Amaro e Odila, tiveram 2 filhos, a Evelina e o Júlio, e após a sua desencarnação, ele casou com a desencarnação da Odila, ele casa com a Zulmira, e ela não consegue aceitar a relação de afetividade do pai com o Júlio. E o Júlio, muito carente, muito... a gente fica imaginando uma criança sapeca, né? E ele, às vezes, tratando aquela criança com muito carinho, com muita amorosidade, e a Zulmira, querendo um afeto exclusivista, começa a se deixar envolver por um sentimento de raiva, de odiosidade. Ela começa a deixar que aquele ciúme tome conta do seu campo mental. Assim como nós vamos ver, também a Odila, desencarnada, acalentava um sentimento desequilibrado de exclusivismo, de posse. E por isso também elas se conectavam. Mas uma das grandes lições desse capítulo é o egoísmo é um paradoxo, é o que nos impede de fruirmos a felicidade possível, aquela felicidade que nós já podemos experimentar desde já na Terra. Quando nós queremos um afeto que seja exclusivo, dedicado somente a nós, vamos criando ao redor dos nossos passos circunstâncias e experiências que vão justamente nos levar para o oposto, para uma experiência completamente diferente daquela que nós gostaríamos. E assim vai acontecer com a Zulmira. Como já falamos, e o benfeitor espiritual ainda esclarece que eles iriam voltar no assunto da desencarnação trágica do Júlio nas águas, e ele vai descrever com mais pormenores aquele dia fatídico em que o casal, Amaro e Zulmira, foram à praia junto com Evelina e com Júlio, e ela, naqueles sentimentos, naqueles pensamentos que ela já havia se deixado dominar, de que ele deveria, que seria bom se ele sumisse, se aquele menino desaparecesse, eles pudessem ficar naquela ilusão, naquela ideia de que os dois então seriam felizes porque teriam um afeto somente um do outro. Nessa ideia, nessa ilusão, ela propositalmente até se descuida
do menino e ele é acolhido pelas ondas. E naquele momento, um complexo de culpa intenso recai sobre ela, o desespero que sobrevém e então a sintonia com a Odila, que espiritualmente revoltada acompanhava já os pensamentos de Zulmira, porque ela também não aceitava a nova configuração do lar. O ciúme que desvaira, o ciúme que desequilibra. Vejamos, a Odila estava desesperada porque acreditava que a Zulmira era uma assassina. E a Zulmira em desespero porque não conseguia se reharmonizar ante os choques do pensamento e daquelas vibrações de odiosidade irradiadas sobre ela. Então, estabelece-se uma situação em que as duas não conseguiam avançar, emaranhadas uma na outra. E a família inteira, é claro, em desarmonia. Zulmira queria o afeto exclusivo. Com as suas ações e os pensamentos que foi acalentando, foi conseguindo somente afastar psiquicamente o companheiro. Ele, percebendo que ela não tinha nenhum interesse e mesmo tinha um certo desprezo pelo filho querido e amado, acabou afastando-se psiquicamente. E quando acontece a tragédia, ele passa a ver nela uma pessoa desleixada, descuidada e se afasta completamente. Ou seja, ela queria um afeto exclusivo e conseguiu afastamento total. Uma separação que se dava não de fato, mas, aliás, de fato, que acontecia dentro de lá. Não haviam se separado fisicamente, mas estavam psiquicamente, emocionalmente, completamente afastados. E a Odila, nossa companheira espiritual, em desequilíbrio, porque também nutria a necessidade do afeto exclusivo. Lembremos a mensagem inesquecível de Jesus no capítulo Amor e Renúncia, no livro Boa Nova. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, espiritualizar o nosso sentimento, como nós nos afeiçoamos às criaturas. Esse é um grande desafio. Mas vejamos, após a descrição que o benfeitor espiritual faz daquele momento, daquela tragédia, vejamos o que nos diz o benfeitor espiritual sobre o momento em que Zulmira recai no processo de culpa. E pensemos em nossas vidas, no nosso desafio de cada dia. Ele diz: foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia em silêncio, revoltada. Enquanto se mantinha em paz de consciência, defendia-se naturalmente com o castelo, como se morasse num castelo fortificado, mas, condenando a si mesma, resvalou em deplorável perturbação, à maneira de alguém que desertasse de uma casa iluminada, embrenhando-se numa floresta de sombras. Então, enquanto nós nos conservamos de consciência tranquila, com as nossas atitudes voltadas ao alto, sem o envolvimento, sem nos deixar envolver por esses sentimentos, sem acalentá-los e nos mover na direção da negatividade, nós nos fortificamos contra qualquer influência negativa. Porém, quando resvalamos nas atitudes, nessas brechas, nas nossas chagas morais, aí é como se fugíssemos desse castelo protetivo interior e nos embrenhássemos numa noite de sombras. Aí se estabelecem os vínculos obsessivos. Então, o Clarencio, o benfeitor, diz: a pobre senhora, desde esse dia, perdeu a ventura doméstica
e a tranquilidade própria. Aquela alegria que ela tanto queria, exclusiva para si, desde aquele dia ela perdeu. E perdeu a própria tranquilidade. Ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Já não tem nenhum tipo de vínculo, tem apenas um afastamento emotivo. Mas aí vem uma pergunta muito importante. Não, o André pergunta, mas à frente da lei, Zulmira é culpada? Será que ela tem culpa pelo que aconteceu? E o benfeitor responde, não, no sentido real da lei, Zulmira não é culpada. E aí ele fala, entretanto, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. As nossas intenções. Nossos desejos são forças mentais que coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Então é nesse campo, nesse estado íntimo em que nós nos movimentamos, dos nossos desejos, das nossas buscas, buscai e achareis. O que nós acalentamos intimamente? Quais são os nossos pensamentos mais secretos? Importante nesse processo. O autoconhecimento. Olhar para si. Observar o que nós estamos sentindo. Observar nossas reações diante de determinadas circunstâncias, de certos acontecimentos, para entender como nós podemos nos transformar. Quando um pensamento negativo, quando uma ideia desarmoniosa nos assalta o coração, nos perpassa o espírito, brota de nós, observemos e procuremos transformar aquela situação, aquela forma de reagir, buscando a prece, buscando a reflexão, a leitura edificante, o evangelho no lar, a ação no bem, a meditação em torno dos destinos da vida, do que nos cabe. Por que eu reajo dessa forma? E o benfeitor segue. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Vou repetir essa frase. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Porque nós estamos construindo o nosso caminho, os nossos passos. E aí o benfeitor vai explicar o seguinte, e esse conceito é muito importante. Por quê? A experiência vivida pelo pequeno Júlio de afogar-se na praia, de experimentar a desencarnação prematura, muito jovem, criança ainda, estava no programa evolutivo dele. Olha que importante isso. Mas então, por que a Zulmira experimenta essa situação dolorosa e a Odila esse desequilíbrio todo? Vejamos. Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. Nós vamos voltar nesse ponto aqui no livro. Segura, porque nos próximos episódios nós vamos voltar nesse ponto. Júlio era um suicida reencarnado. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre os resultados das infelizes deliberações que albergou, que agasalhou no espírito. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Causa e consequência. Pelo ciúme, criou ao redor de si mesma um ambiente pestilencial
em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar, assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que os devoram. Veja só. Esses pensamentos, quando nós vamos cultivando, acalentando, formam à nossa volta um ambiente pestilencial, como um fruto apodrecido que gera um germe, um verme que vai consumi-lo em si mesmo. Olha a importância de observarmos muito bem o que é que estamos pensando, o que estamos acalentando, como estamos vivendo mentalmente, emocionalmente. Supondo-se responsável pela morte da criança, de vez que asilou o delituoso plano a que nos referimos, Zumir abandonou-se ao mal que trazia consigo e mantando-se ainda ao mal que a adversária é portadora, porque Odila também tem um desequilíbrio emotivo. Mas perceba, eu estou destacando aqui, desde os episódios anteriores, que nós muitas vezes vamos ter a tendência de julgar e condenar a Odila, porque ela aparece aqui inicialmente na figura de espírito obsessor. Mas veja o que diz o benfeitor. Júlio, o pequeno Júlio que desencarnou naquele momento, já foi conduzido a uma região espiritual que lhe é própria, está sendo amparado, acolhido, se refazendo lá. E a Odila, a mãezinha revoltada, poderia já tê-lo visitado. Mas por que não faz? Por que não pode visitá-lo e ver que ele está vivo, que ele prossegue, que ele está se refazendo? Por quê? Mas Odila não poderia vê-lo certificando-se de toda a verdade? E aí o benfeitor explica. Infelizmente, a infortunada criatura tem o centro genésico plenamente descontrolado e isso lhe impede a visão mais ampla. Quando os impulsos sexuais, os nossos vínculos de sexualidade estão desarmonizados, desequilibrados e nos vinculam às criaturas nesse processo de desequilíbrio. Não consegue querer senão o marido, em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem, que descansam, por enquanto eclipsadas. É como se Odila estivesse vivendo um eclipse das suas qualidades morais. Olha a importância de pensar o que o ciúme pode fazer conosco. Poderemos ter qualidades morais excelentes já desenvolvidas em nós, mas o ciúme, o desequilíbrio emotivo, eclipsar essas qualidades morais, nos desequilibrar e nos afastar de trabalhos que nós já poderíamos estar desenvolvendo, que nós deveríamos estar levando a efeito, e nos vincular a processos dolorosos, desnecessários. Saiamos desse eclipse pela boa vontade, pelo trabalho de renovação interior. Desencarnou, Odila, diz Clarencio, desencarnou no vigor de seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se desse modo a superexcitação em que se encontra. Semelhante estado, contudo, é transitório. E esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste. Mas, melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Vocês lembram que no episódio anterior, o benfeitor disse, vamos buscar a irmã Clara para nos ajudar. E que era preciso transformar, modificar o curso do pensamento de Odila, para que toda a situação começasse a se transformar. Então perceba, o livro inicia com a prece de Evelina para que a mãezinha auxiliasse o lar que estava em desarmonia. Mas a mãezinha é a Odila. A mãezinha é aquela que está completamente desarmonizada e gerando a situação mais dolorosa, ali, contribuindo para a situação dolorosa. Mas perceba
que os benfeitores espirituais vão iniciar um trabalho para transformar o pensamento dela, as construções emocionais dela, para que ela também se transforme em objeto, em criatura de transformação da harmonia daquele lar. É como se as preces de Evelina estivessem efetivamente e estão sendo ouvidas e levadas a efeito. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Vamos nessa? Te espero no próximo episódio.